Bom, então eu estou começando agora a palestra. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo patrocínio da Água Forte, Portarias e Serviços de Segurança, aqui, contrato de serviço, e Mansões VIP Kit Festa. Muito obrigado pelo patrocínio, por vocês possibilitarem a gente fazer a nossa primeira palestra sobre imposto único sobre o fator de produção terra. Bom, na prática, o tema da palestra é por que o imposto único sobre o fator de produção terra, que são todos os recursos naturais, eles aumentam 50% o salário do trabalhador, 50% aumenta a arrecadação de Estado de impostos e 10% gera de crescimento econômico. Em 5 anos iria acabar o desemprego, em 10 anos iria acabar a pobreza. Então, esse é o título e toda a palestra é para explicar o porquê disso. E para ficar algo que seja mais claro, vai ser mais interativo, vou fazer muitas perguntas para vocês, para ter uma certeza que se está caminhando junto no pensamento e na compreensão e foi realmente compreendido. Bom, meu nome é Rafael Rosenthal, eu sou formado em filosofia judaica e leis judaicas, é uma área do judaísmo que ela é científica, chamada Hassidut Chabad, que é pós-Kabbalah. E essa área científica, a gente se estuda o que é a perfeição. O que é a perfeição de Deus. E estudando o que é a perfeição de Deus, estudando o que é a perfeição, a gente se compreende muito bem a perfeição. E no momento que se compreende a perfeição, você adquire um talento de tentar como aperfeiçoar qualquer produto, serviço, sistema econômico, etc., que existe no mundo. No meu caso, eu me especializei, eu trouxe essa área, esse estudo científico para a área de política pública e econômica, e eu dividi em duas partes. A área política, eu escrevi uma nova escola de ciência política que é governo privado. O governo iria se tornar em várias empresas. E a parte que eu estou focado hoje é sobre a área econômica de imposto único sobre o fator de produção terra. O nome que eu dei é MEST. MEST em inglês é Meritocratic Economic School of Thought. Eu estou escrevendo uma nova escola de economia. É um sistema novo econômico que eu estou escrevendo para um país ou para o mundo. E ele é baseado em outros economistas, como Fisiocratas, Henry George, John Locke, muitos economistas e filósofos. Eu extraí muita informação deles e eu acrescentei mais, que aí gerou uma nova escola de economia. Bom, em primeiro lugar, o que é na prática esse sistema econômico do MEST? O MEST em português é economia meritocrática. Então toda economia, seja no aspecto de meritocrático, eu diria pelo mérito. Você ganha pelo que você produziu. Meritocracia. E a meritocracia, apesar que muita gente entende de maneira errada, na verdade a meritocracia ela vai ser mais benéfica para o trabalhador, porque o trabalhador ganha menos do que o mérito dele. Então, numa meritocracia, o trabalhador vai ganhar mais e o governo também vai arrecadar mais impostos. Isso que a gente vai depois dar melhores aqui. Bom, na prática, e um outro nome também que eu dei do imposto único sobre o fator de produção terra se chama SLO, State Land Ownership. Estado é dono somente da terra. O Estado é o dono da terra. Então, SLVT, que é Single Land Value Tax em inglês, imposto único sobre o fator de produção terra, ele é uma maneira em que o Estado exerce a sua propriedade privada da terra. O Estado, por um lado, ele é dono da terra, mas, por outro lado, o Estado não tem o que fazer com ela. Então, o Estado aluga a terra para os cidadãos, para todo mundo. Bom, então agora na prática, o que seria isso na prática? Em palavras muito simples. Então, o primeiro, quando a gente sempre falar no nosso vídeo sobre terra, quer dizer, eu estou me referindo sempre ao fator de produção terra, que são todos os recursos naturais de um país. E agora eu vou dar 5 exemplos o que significaria na prática do Estado ser dono
do fator da terra e de capturar toda a receita, toda a renda da terra e para o Estado. Então aqui os 5 exemplos. Primeiro exemplo, um imóvel de R$1 milhão, que o custo da construção dele foi 600 mil, o custo da terra dele foi 400 mil, hoje o IPTU dele, vamos dizer que é mais ou menos R$750, o valor do aluguel de mercado, vamos dizer que seja mais ou menos R$5 mil, R$4 mil, mais ou menos isso. Esse imóvel, ele vai ser tributado para que esses 400 mil sejam apagados do dono. O dono vai perder 400 mil reais e só vai ficar com 600 mil reais. Isso acontece através de tributar o lucro que a terra gera todo mês, que seria o aluguel da terra mensal. Então, removendo todos os impostos, o valor do aluguel iria subir. Então, e aqui no Imposto Único sobre a Terra, ele vai calcular o valor total dessa renda. Então, o cálculo é mais ou menos, não é precisamente, mas mais ou menos 3 vezes o valor do aluguel de mercado desse imóvel vai ser o Imposto Único sobre o fator de produção terra. Então, esse imóvel de R$1 milhão que hoje tem de R$1 milhão que tem R$5 mil mais ou menos por mês, ou menos. Então, hoje já é menos R$5 mil. Vamos dizer que fosse R$5 mil, por exemplo, ele ia ser 3 vezes 5 mil, que dá 15 mil. Então, esse imóvel todo mês, o dono do imóvel vai pagar todo mês 15 mil reais por mês. Bom, eu não sei se eu deveria ter falado antes, eu me esqueci. No Imposto Único sobre o fator de produção terra, todos os impostos sobre... Eu vou ter que agora voltar para trás que eu me esqueci de falar antes mesmo. Então, o Imposto Único sobre o fator de produção terra, ele remove todos os impostos, todos eles, sobre o fator de produção trabalho e capital. O que é o fator de produção trabalho e capital? Trabalho é o trabalhador e capital é as máquinas, basicamente. Então, e o dinheiro representa as máquinas também. Outra maneira de falar, máquinas também é o dinheiro. Então, quando você compra um produto, foi tributado as máquinas, foi tributado o trabalhador, foi tributado a venda, foi tributado a importação, foi tributado importação, exportação, tudo foi tributado tudo. Quando é imposto único territorial, todos esses vão ser removidos. Não tem mais nenhum imposto sobre compra, sobre venda, sobre importação, exportação, lucro, trabalho, salário, etc. Nada, zero de imposto, não tem nada. Só vai pagar imposto sobre a terra. E agora eu falei o primeiro exemplo do imposto do primeiro recurso natural a ser tributado, que é a terra, território físico, por exemplo, do imóvel, que ele vai ser tributado, já que ele não está pagando nenhum outro imposto, agora ele vai pagar todo mês 15 mil reais sobre esse imóvel. E no momento que for tributado esse valor total da renda da terra, o imóvel que valia 1 milhão vai virar 600 mil. Bom, próximo exemplo, o carro. O recurso natural que o carro ele consome ele gera poluição, ele ocupa espaço na rua e ele também, o peso dele aprofunda o asfalto mais para baixo e desgasta mais o asfalto. Então o carro ele ia ser tributado, porque já que ele não vai ser mais tributado por nada, ele vai ser tributado só pelo consumo de recurso natural, que é quanto maior o espaço dele, quanto mais ele poluir e quanto mais pesado ele for, maior vai ser o imposto. E quanto menor ele for, menor vai ser o imposto. Até agora está tudo claro? Se tiver alguma dúvida, é só parar que eu falo. Mas nunca pergunte sobre alguma dúvida que pode ser respondida depois, só sobre o assunto. Bom, então, próximo. Terceiro exemplo. Toda a poluição vai ser tributada. Então, se alguém jogar lixo na rua e a prefeitura ter que pegar esse lixo, vai ser tributado, vamos dizer, por quilo ou pelo que está sendo pego, etc., vai ser tributado. Fala, qual a pergunta? O carro hoje já faz peso sobre a terra. Sim. Tanto é que já tem muitos cemitérios de automóveis antigos, né? Por aí largados. Mas, assim, nessa questão, já abordando, a pergunta é, será que com os carros elétricos para o futuro, será que o governo não abaixaria mais o valor do imposto ou será que aumentaria isso daí? Então, tem 3 impostos. Tem espaço, poluição e peso. Então, o carro elétrico vai pagar menos do aspecto de poluição. Ele vai pagar menos se ele for mais leve, se ele for mais leve. Só que, por um outro lado,
se tem muito carro e gera trânsito, então ele vai ser cobrado pelo espaço que ele ocupa. Então o carro elétrico vai continuar pagando imposto porque ele ocupa espaço, só se ele fosse invisível. Agora, mais uma coisa para acrescentar sobre a questão do espaço, isso seria dependendo vamos dizer, o espaço vai ser tributado de acordo com o lugar. Na Singapura, que é o país que eu acho que é o mais perfeito que existe no mundo, do aspecto governamental, social, desenvolvimento, igualdade, etc., para não ter muito trânsito no centro da cidade, eles cobram um imposto maior para rodar no meio da cidade. Então o imposto sobre o carro, sobre o espaço dele, seria também, vamos dizer, de acordo com a cidade. Numa cidade que muita gente quer ter carro e tem muito trânsito, se teria um imposto mais alto sobre o espaço do carro, porque o espaço do carro vale mais numa cidade com muito carro do que uma cidade com pouco carro. Da mesma ideia do imposto sobre a terra. No lugar que a terra vale mais, tem mais gente que quer comprar, tem mais demanda, vai ser mais caro o espaço da terra. Claro? Ok. Bom, voltando sobre a questão do que é poluído, então, vamos dizer, se as pessoas, se empresas se interessarem em reciclar lixos, porque elas vão lucrar com isso, aí a pessoa pode deixar de pagar o imposto porque uma empresa recolheu esse lixo para reciclar. Mas tudo que, vamos dizer, for poluído e a prefeitura ter que buscar, vai ter que pagar um preço por isso. Ou qualquer poluição que seja feita vai ser tributada. Fala. Essa questão que a empresa, ela por existir, ela paga o imposto. Ok? O espaço, vai ocupar espaço e tal. Esse lixo que é produzido pela sociedade vai pagar o imposto. Sim. Se a empresa está retirando esse lixo, o governo está deixando de arrecadar imposto. Os outros impostos? Os impostos referentes ao tal do lixo ali. O lixo ele polui, ocupa espaço. Sim. Então se a empresa está retirando, alguém está deixando de poluir, algum imposto está deixando de Eu não entendi. Se uma empresa deixar... A empresa poluiu, certo? Eu estou poluindo. Sim. E aí uma outra empresa busca. A outra empresa busca. E aí não... Esse imposto aqui deixando de ser recolhido. Entendi. Não, então vamos dizer o seguinte, toda a poluição, ela vai chegar em algum lugar. Então essa empresa, se ela recolher, ela vai ter que... Se essa empresa ela recolher, ela vai ter que algum lugar jogar essa poluição. Então onde ela for jogar, ela vai ter que pagar o imposto. Então vamos dizer, pode ser que o primeiro não pague, mas o que for depositar em algum lugar vai ter que pagar. Ela para existir, ela está gastando, mesmo que ela não, por exemplo, uma garrafa. É claro, se vamos dizer. Ela vai transformar em outro produto. Entendeu? Se tiver incineração, se tiver, vamos dizer, queimar poluição, claro que existe uma fiscalização do Estado como já existia hoje, que você não pode chegar em lugares e queimar. Então, claro que existe uma fiscalização para que nenhuma poluição não seja paga. Isso faz parte do Estado fiscalizar para que todas as poluições sejam pagas. Mas bom lembrar que requer um regime de fiscalizar que a poluição que ela seja paga qualquer coisa que foi poluída. Chegando no Brasil, os monociclos elétricos, bicicleta elétrica, Sim. já estão focando nisso aí, né? Seria muito bom os despoluentes, né? Eu chamo isso de despoluentes. Para o futuro. Sim, isso é um incentivo econômico para se poluir menos quando você cobra sobre a poluição. Bom, próximo. Mais um recurso natural, frequência de rádio e TV. A frequência, ela já existe, a possibilidade de você transmitir no ar já existe. Então é um recurso natural você poder transmitir rádio e TV. E é um lucro alto que as emissoras têm de rádio e TV por poder emitir nessa frequência de rádio. Então, a maioria delas pagou no passado uma tarifa alta. E hoje paga muito pouco mensalmente, ou anualmente sobre o uso dessa frequência de rádio. Então, no sistema do Imposto Único sobre a Terra, todas as frequências de rádio e TV elas vão ser leiloadas todo ano para quem pagar mais ficar com ela. Então, vamos dizer, Globo, Bandeirantes, SBT, Record, Jovem Pan, todos esses daí vão ter que ganhar no leilão do governo, do Estado, para poder continuar usando essa frequência de rádio. Então, todo ano tem um leilão. Se eles não vencerem no leilão, uma outra empresa comprar essa frequência de rádio, outra empresa transmite. Ele não transmite mais. Porque isso é um recurso natural, ou seja, é um lucro grátis, que esse lucro grátis, ele
volta a ser do Estado. Bom, o quinto são todos os recursos naturais, por exemplo, como minério, por exemplo, petróleo, ouro, todos os recursos naturais, eles vão pertencer ao Estado e o Estado leiloa para a empresa que pagar menos para extrair o recurso natural. Então vamos dar, por exemplo, vamos pegar petróleo, vamos dizer uma região do Brasil, se o governo leiloa quem cobra menos. Então a empresa que cobra menos, ela cobra $20 por petróleo extraído, por exemplo. Então ela vai receber do governo $20 por cada petróleo que ela extrair. Só que se o petróleo valorizar mais, se tiver maior quantidade de petróleo, quem vai ficar com esse dinheiro é o Estado. Não fica essa empresa. A empresa só vai ganhar $20, que foi o que a concorrência ganhou de mais barato para extrair o recurso natural. Valor de licitação. Valor de licitação. Hoje eu li que a Rússia parece que começou a fazer algo assim. Parece que na Rússia, a partir de um certo valor do petróleo ou gás, se subir muito o valor do petróleo ou gás, quem fica com esse dinheiro é o Estado e não aquela companhia. Assim que eu li, e parece que começaram a implementar isso na Rússia. Bom, agora, eu acho que também me esqueci mais um fator de também ter explicado antes, o que são recursos naturais. Eu falei tudo, agora falei 5 tipos de recursos naturais, de tributação de recursos naturais. Recursos naturais é tudo que já existe na natureza, no mundo, sem qualquer ação do ser humano. Já existe. Não precisa fazer nada, já existe. Então, tudo que já existe no país, no território do país, é do Estado. É do Estado. Tudo que existe de graça é do Estado. E o que é das pessoas? O que elas produzirem. Então, isso que é o Estado, isso que é a denominação de recursos naturais, para quem não sei, para ficar mais claro, vamos dizer. Bom, tá claro sobre sobre todos os impostos sobre recursos naturais? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, beleza. Bom, antes de fazer perguntas para cada um, eu vou agora colocar alguns fatos de economia. E esses fatos de economia, eu também vou questionar vocês se vocês concordam ou não. Primeiro fato de economia. Produção é tudo que é novo, tudo que é uma nova criação de serviços e produtos e do ser humano. Mas tudo que existe sem a criação do homem, por exemplo, como eu falei antes, a terra, isso não é produção. Então agora vamos separar em duas partes. A extração do petróleo, isso é uma produção. Ele produziu uma extração. A gente não tinha acesso a esse petróleo, agora se produziu o acesso desse petróleo. Então isso é considerado produção. O petróleo por si só, ele não é produção, ele já existe. Então aqui a produção foi a extração e o petróleo que já existe não é produção. Então o Estado ficou com a não produção, que é o petróleo, e a companhia que extrai petróleo ficou com a produção da extração do petróleo. Então, quando se faz um produto, por exemplo, se alguém pega uma pedra, dessas pedras, e por exemplo, faz piso, a pedra já existe, mas o formato de fazer uma pedra para se colocar como chão, isso não existe. Então, a produção é fazer a pedra poder virar viável para o chão. Só que existe o lucro da terra, que é o lucro, vamos dizer, do petróleo, que já existe, e existe o lucro da produção. São dois lucros separados. Então, para deixar claro, existe o lucro sobre a produção, essa empresa que extraiu $20 lucrou alguma coisa, porque ela produziu, e o Estado lucrou do valor adicional, que é o valor somente do recurso natural do petróleo. Bom, então tá claro, produção é o que o ser humano produz, a produção é a transformação do recurso natural, e o recurso natural por si só, ele não é a produção. Bom, segundo fato de economia, tá claro? Claro, né? Segundo fato de economia, de acordo com a pesquisa que eu fiz aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não muito precisa, não é precisa, mas ela chega no número que eu acho que é mais ou menos 1,5% da minha pesquisa que eu cheguei, 1,5%, mas com certeza não passa 2% da receita de um trabalhador que ele paga com IPTU. Então, a média que um trabalhador em São Paulo paga com IPTU representa entre 1,5% e no máximo 2% do salário dele ele gasta com IPTU. Isso é sobre trabalhador, sobre classe mais baixa. A classe mais alta eu não consegui fazer ainda pesquisa.
Então, isso é a maneira de calcular, como fiz antes com vocês com a pesquisa. Você pega vamos dizer, uma esposa, marido, vamos dizer que o marido ganha R$1.000, a esposa ganha R$1.000, o líquido que entra no bolso deles, e eles pagam R$30 por mês de IPTU, que representa para cada um 1,5% do salário deles com IPTU. Então, 1,5% do salário deles eles pagaram com IPTU. Não passa 2% sobre o salário do trabalhador que ele paga com IPTU. Não passa, a média não passa 2%. Tem gente que é isento, por vários motivos, encontrei muita gente que é isenta, tem gente que paga 0,5%, tem gente que paga 1%, tem gente que paga 2%, tem gente que paga 2,2%, 2,5%, mas a média, ela não passa 2% sobre o salário do trabalhador de pagamento de IPTU. Bom, e sobre empresas é menor ainda. Sobre empresas, ela é menos de 1% que a empresa paga sobre a receita dela de IPTU. Bom, de impostos que tem no Brasil, ainda não estudei muito sobre os impostos sobre trabalho e capital, que são impostos sobre trabalho, sobre produtos, sobre venda, importação, importação, lucro, trabalho, salário, etc. Mas eu não cheguei no número, não estudei precisamente, mas mais ou menos o que eu entendi é... O trabalhador paga mais ou menos, talvez, 40% sobre o trabalho dele de imposto e depois ele paga mais ou menos 20%, vamos dizer, mais 20% mais ou menos no total do que ele compra, etc. Então, o trabalhador ele paga mais ou menos 60% de imposto todo mês do trabalho dele e mais 20% o trabalhador paga para aposentadoria, que eu não contei. Vamos dizer que o trabalhador mais ou menos paga 80%. Mais 20% é de aposentadoria, mais ou menos, mas isso vai voltar para ele. Então, excluir a aposentadoria dos impostos. Então é mais ou menos 60% que o trabalhador paga de imposto. E empresas, as empresas pagam não vou dizer empresas, vamos dizer produtos e serviços, etc. O imposto é mais de, sei lá, não sei, talvez 50%. Bom, na prática, eu não cheguei ainda no valor específico sobre os impostos, mas pela minha compreensão, o que cai no bolso do trabalhador é mais ou menos 60%. De imposto do que ele ganha, do que ele gasta comprando o que ele precisa para sobreviver. Bom, na maioria dos países, os impostos sobre a terra são muito baixos, ou seja, a IPTU é muito baixo. O imposto sobre capital, sobre compra, venda, etc., ou lucro, eles são um pouquinho mais altos. E o imposto sobre o trabalhador é muito mais alto. Isso é quase todos os países. A maioria dos países. Bom, mais um fator de economia agora. Tá claro? Tá claro até agora? Beleza. Mais um fator de economia. Terceiro fator. A terra não move para nenhum lugar. Não dá para você levar o território para um outro país, para um outro lugar. E também o recurso natural não dá para você extrair em outro lugar. Então, esse petróleo que é extraído nesse lugar é só nesse lugar. O petróleo de outro lugar é outro lugar, mas não dá para você pegar esse petróleo e extrair nesse lugar e extrair no lugar, só dá para extrair nesse lugar. Ou seja, o fator de produção terra, ele não dá para mudar, ele é totalmente vinculado fisicamente na terra. Ele é imóvel, ele não move o fator de produção terra. Sendo que ele não move o fator de produção terra. Segundo, o fator de produção terra, ele é muito limitado, você não tem infinita recursos naturais, não tem infinito petróleo, não tem infinito território, não tem infinito minério, ele é limitado. E o preço do recurso natural, ele é de acordo com o mercado. Se tem mais demanda por esse pedaço de terra, vai subir o valor. Se tiver menos, menos. Se tiver mais demanda do petróleo, sobe. Se não tiver menos, ele desce. Bom, agora a gente fala tudo sobre terra, alguns fatores sobre terra. Segundo fator, mais fatores sobre a terra. A terra não dá, é um imposto, o imposto sobre a terra não dá para transferir para os outros pagar. Se o imposto sobre a terra é cobrado sobre o dono não consegue aumentar o valor de aluguel. Porque já que a terra tem valor de mercado, então se ele aumentar muito o valor da terra, não vai compensar para o cara que está alugando ficar lá, ele vai simplesmente para um outro lugar. E o cara vai ficar com o imóvel vazio, e todo mês ele vai ter que pagar o imposto sobre a terra. Então, pelos fatores anteriores, ele complementa que não é possível passar para os outros, pagar esse imposto. Mas o contrário sobre isso é o imposto sobre trabalho e capital. Se você coloca imposto de renda sobre uma empresa, coloca imposto sobre um produto,
quem vai pagar esse imposto é o trabalhador, é o consumidor. Então, o imposto para o trabalho capital é um imposto que você passa para os outros pagarem. Então, parece que você está cobrando da empresa, mas a empresa vai jogar para os outros pagarem, para o trabalhador pagar. Mas a terra não dá para transferir os outros pagar. O dono da terra que vai perder dinheiro, que vai pagar esse imposto. Claro? Claro que o imposto sobre a terra não dá para passar para os outros? Tá claro? Quer dizer que aquele imóvel de R$1 milhão agora vai passar a custar 600 mil, e o aluguel dele, vamos dizer que se era de 5 mil, vai ter que descer de 5 mil para 3 mil. Por quê? Porque o cara que está alugando não vai alugar por 15 mil reais de imposto único territorial, mais 5 mil de aluguel. Ele aluga no máximo por 18 mil. Então o dono vai ter que agora alugar só por 3 mil, e não mais por 5 mil. Mesma coisa na hora se ele for vender o imóvel. O valor do imóvel na hora de vender, alguém quiser comprar um imóvel, não vai falar, não vou pagar 15 mil reais por mês e mais R$1 milhão. Eu pago 600 mil e mais 15 mil reais por mês. Então o dono da terra que perdeu o dinheiro. E não consegue passar para frente esse lucro. Claro? Tá claro? Esse é um fator super importante. Tá. Outro fator sobre a terra. Tudo que a terra é um fator de produção. O que quer dizer fator de produção? Fator de produção quer dizer que ele para produzir, requer sempre terra. Então, qualquer produto que exista no mundo, ele tem alguma coisa de recurso natural. É impossível ter alguma coisa que não tenha recurso natural. Pode ter menos, mas não ter nada de recurso natural, isso é impossível. Tudo exige recurso natural. Então, por exemplo, falar, eu vou fazer uma nave espacial para voar para um outro planeta. Aí não vou pagar, e no outro planeta eu não vou pagar imposto. Mas na hora de fazer a nave espacial, ele teve que fazer na Terra. Então ele teve que pagar o imposto para poder fazer a nave espacial. Ou seja, tudo que existe tem terra. E se tem terra, quer dizer que sempre o governo está ganhando alguma coisa sobre qualquer produto. Não dá para não... Ou seja, é impossível de não pagar imposto sobre qualquer coisa que você fazer, comprar, vender, qualquer coisa, porque sempre algum recurso natural vai ser usado em qualquer produto ou serviço. Tudo claro? Tá tudo claro? Ok. Então, agora... Bom, então para complementar isso daqui, sobre essa questão que tudo que você compra tem terra... Então significa o seguinte, se tudo que você compra tem terra, quer dizer, quando você compra um produto, você está pagando, se você compra, vamos dizer, leite, por exemplo, quando você compra leite, você está pagando pro dono daquela terra que produziu o leite, está pagando para aquele que é o dono, vamos dizer, sei lá, se o cara que lucra, vamos dizer, a empresa de petróleo lucra muito sobre o petróleo, ou sobre o papel. Então, quando você comprou a caixinha de leite, você pagou terra também, pagou recurso natural. Então, sendo qualquer produto tem recurso natural, então você pagou para alguém que é dono dessa terra. E por um outro lado, todos os produtos têm impostos. Então, o que vai acontecer quando os impostos são sobre a terra? Quer dizer que quando você comprar qualquer coisa, o dono que cobrava de você uma terra sobre o recurso natural para te dar esse produto, não vai ganhar mais o dinheiro. E no caso vai ganhar o governo, que vai ganhar esse dinheiro. Então um produto, vamos dizer, que custava, vamos dizer, uma caixinha de leite custava, vamos dizer, R$10, ela não vai ter mais imposto nenhum. Então ela vai custar menos essa caixinha de leite. E também ela vai custar menos porque a terra ficou mais barata. Por que a terra ficou mais barata? Porque o cara que lucrava, o dono que lucrava sobre a terra, não lucra mais. Então, quando não tem mais propriedade da terra, se diminuiu dois custos. Diminuiu o custo dos impostos, que não tem mais, e o componente de recurso natural do produto também não tem mais. Então, você reduziu o custo, vamos dizer, pelo menos em 30%. Está claro que cada produto vai custar pelo menos 30% a menos? Está claro ou não? Está claro? Eu só não entendi como é que saiu a pessoa que lucra com a terra. Perdão? Onde você tirou a pessoa que lucra com a terra, ela deixou de lucrar, por quê? Aonde que ela deixou? Por quê? Porque vamos dizer que tinha umas vaquinhas lá que produziam leite, certo? Então uma empresa alugava para uma outra empresa
produz leite. Então essa primeira empresa que alugava para outra empresa que produz leite, ela não dava nada em troca, porque ela só estava alugando terra. Então, no momento que tributou a terra não valeu nada. E o governo todo mês está ganhando dinheiro dessa empresa que alugava a terra, certo? E a segunda empresa, ela não está pagando mais porque ela já pagava a terra para alguém. Só que em vez de pagar para alguém, agora vai pagar para o governo, certo? E esse cara não consegue passar o imposto para frente. E os impostos que existiam, eles foram removidos. Então vamos dizer que quer dizer que o recurso natural do leite, que ele era mais caro porque alguém ganhava assim em produzir, esse cara não ganha mais. O Estado agora ganhou, está ganhando. E o Estado, por um outro lado, em troca, tirou os impostos. Então, em cada produto que existe, foi removido dois custos. O custo da terra, que é um custo que não precisava, o custo da terra, porque o cara que era dono da terra estava ganhando dinheiro sem fazer nada, certo? Então esse custo foi removido, então baixou o custo do produto. E por um outro lado, os impostos sobre trabalho capital foram removidos. Então todos os produtos, eles foram removidos pelo menos 30% do seu valor, porque foi removido esses dois custos. Custo de impostos, de trabalho capital, de importação, exportação, lucro, trabalho solar, etc. E a terra que alguém estava cobrando por isso. Qualquer coisa que compra, você vai, por exemplo, para um médico. Tem o dono que é o dono do consultório que está cobrando todo mês. Do médico. Então, quando você vai para o médico, você está pagando sobre a terra do dono da terra. Então, todos os produtos você está pagando terra e agora não vai pagar mais. Está claro ou não está claro? Está claro que os produtos vão descer de preço? Não vão subir, vão descer? Está claro? Beleza. Bom, outra coisa também, outro fator também, fator D aqui. Bom, aí vão perguntar, o lucro da terra, ele faz parte do capitalismo? Faz parte do capitalismo? Não. Alguém aqui, eu vou perguntar para vocês, o lucro da terra faz parte do capitalismo ou não faz parte do capitalismo, o lucro da terra? É necessário para a produção de bens o lucro da terra? Não, necessário não é, mas acaba fazendo parte. Mas se ele faz parte do capitalismo? Mas a terra já existia. Já existia? Já existia. Então o que... Tem alguém que queira ganhar dinheiro. Sim, mas é necessário, para produzir alguma coisa, alguém tem que ser dono da terra? Essa que é a pergunta. É necessário alguém ser dono da terra para produzir alguma coisa? Se alguém tá lá, né? Precisa ter alguém. Sim, mas precisa ter... Sim, mas... Se for pra produzir. Sim, mas ele precisa ter disponível. Ou falar em palavras mais simples. Para poder usar a terra, é necessário alguém ser dono da terra? Para poder usar a terra? Não é necessário, certo? Então, aqui eu quero dizer o seguinte, que a propriedade privada da terra não é uma contradição... o Estado ser dono da terra não é contradição com o capitalismo. Não é contradição com o capitalismo a não propriedade privada da terra. Ou seja, o Estado ser dono da terra não é contradição com o capitalismo. E aqui vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu dei é o seguinte. Muitas empresas, elas alugam de outras empresas ou de outras pessoas terra para produzir, certo? Então, se essas empresas, elas conseguem produzir muita coisa alugando a terra de outros, ou seja, sempre você pode alugar terra, alugar ou comprar recurso natural de outros para produzir, quer dizer que para a produção não precisa de propriedade privada da terra. A prova é que se alguém está alugando terra, quer dizer que não precisa ser dono da terra para ser produzido isso. Se o Estado for dono da terra, também pode produzir. Não precisa alguém ser dono da terra? Alguém do setor privado? Então, empresas que alugam terra é uma prova. Pessoas que alugam terra ou alugam imóvel é prova que não é necessário o lucro da terra para a produção. Depois... Na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando alguém é dono da terra, se uma empresa é dono da terra... E ela produz, uma empresa ela produz leite e ela é dono da terra. Na verdade, o que está acontecendo, ela está lucrando duas vezes. Ela está lucrando da terra e está lucrando da produção de leite. Mas ela poderia produzir leite só lucrando do leite, não lucrando mais da terra. Quando ela aluga de outro, ela está lucrando uma vez só, em vez de duas, só da produção. Então, só é um lucro em dobro quando a empresa é dono da terra ou quando a pessoa é dono da terra. Ela lucra em dobro sobre a produção e sobre a terra. Mas para a produção não precisa de lucro da terra. Aliás, eu até pesquisei que parece que tem muito empresas agropecuárias ou de produção de
álcool de cana-de-açúcar, elas alugam de outras empresas. Eu pesquisei que elas alugam de outras empresas. Alguém que trabalhava na Odebrecht falou para mim que a Odebrecht alugava terra para produzir cana-de-açúcar, para produzir o álcool de cana-de-açúcar. Ou seja, não precisa ser dono da terra para produzir o álcool da cana-de-açúcar. E o minério? O minério é a mesma história. Se a empresa é dona se uma empresa foi lá e corrompeu o governo, tem muitos países do mundo que empresas e pessoas corrompem o governo e vira dono lá do minério de gás ou minério de petróleo. O governo é dono do minério? Hã? O governo é dono do minério? Sim, na escola de economia que eu estou escrevendo, o governo é dono do minério. Sim, ele é dono Ele é dono do peixe? Hã? Ele é dono do peixe? Não entendi o que você perguntou. Ele é dono do peixe? Do peixe? Ah, se for pescar? É. Também, então, sim, também. O peixe já existe o peixe no mar. Então, se uma empresa fosse pescar, o governo vai leiloar qual empresa paga mais para pescar. Então, tudo recurso natural, sim, é recolhido pelo Estado. Bom, onde eu estava aqui? Então, voltando à questão, vou só continuando aqui agora para se lembrando, então quando a propriedade privada da terra, ela somente aumenta o lucro da empresa ou da pessoa que tem a terra, mas não que ela aumenta a produção. É um lucro a mais que não é necessário para a produção. Bom, agora a terceira, agora tem a ver com o trabalhador. Aí vai falar, não, mas se você tirar imposto único, se você tirar todos os impostos, se tiver menos impostos, vão abaixar o salário do trabalhador. Tem gente que me fala isso daqui, mas isso não é verdade. Por quê? O salário, o valor do salário, ele é de acordo com a procura e oferta. Então, vamos dizer, médico, que é uma profissão que muita demanda, o salário é mais alto. Você fala, não, eu vou tirar mais impostos. Não, mas a demanda é muito alta de médicos, então não dá para diminuir, não dá para você diminuir o salário. Então, a regra é muito simples. O salário ele é de acordo com a demanda, vamos dizer, a quantidade de dinheiro e a quantidade de trabalhadores que existe. Um pouco relativo, porque eu acho que a demanda para professor é muito maior do que de médico e o salário não é tão alto. Eu vou entrar nessa questão então. Eu vou entrar nessa questão então em breve, daqui a pouco. Você me lembra? Então, vamos dar um exemplo bem simples. Se você tem quantidade X de dinheiro na praça, de empresas pessoas querendo contratar gente. E você tem uma quantidade X limitada também de trabalhadores. Se você diminuir os impostos, você removeu os impostos do trabalho capital, só ficou sobre a terra, e vamos dizer, agora tem mais dinheiro no mercado para se pagar sobre esses trabalhadores. Se uma empresa falar, eu vou começar a pagar menos, ou eu vou pagar a mesma coisa, uma outra empresa também precisa de trabalhador. Então ela fala, não, eu pago mais para você, vem trabalhar você para mim. Então não dá para diminuir o salário do trabalhador se as empresas vão ter mais dinheiro. Elas vão ter que aumentar o salário, porque senão uma outra empresa vai querer pegar esse trabalhador. Porque se o trabalhador gera lucro para uma empresa, então ninguém fala, não, uma empresa vai deixar a outra pagar menos. Fala, não, se você trabalhar por menos, vem trabalhar para mim, porque eu tenho que lucrar. Então, a demanda vai continuar, a demanda vai ser até maior depois que remover os impostos, que vai ter mais geração de emprego, etc. E a quantidade de trabalhador vai ser igual. Então o salário vai subir, não vai descer. Ele vai subir o salário. Então, maior demanda, mesma quantidade de trabalhador, então o salário só pode subir, não pode descer. Tá claro ou não? Tá claro? Tá claro. Bom, agora, vamos voltar na questão que você queria falar. Você falou que a sua pergunta foi que tem mais demanda para professor, mas o salário é menor. Mas de médico tem demanda menor e o salário é maior. Isso você falou. Em relação, por exemplo, ao professor, por exemplo, a demanda para o professor é muito maior que para o médico. Por exemplo, para você ser médico, você precisa de professor. Sim, agora a definição, o que é demanda? Demanda é a quantidade de dinheiro que estão oferecendo para isso. Então vamos dizer, tem cirurgias por aí, sei lá, médicos que cobram, sei lá, R$1.000 a consulta. A demanda é muito grande para esse médico, então tem gente que oferece R$1.000 pela consulta dele. Agora, você fala, professor, tem escolas querendo pagar R$1.000 a hora desse professor? Não tem. Então a demanda ela é monetária, é uma demanda monetária. Então isso que o salário do professor é menor, é porque tem uma quantidade maior pelo número de pessoas que querem pagar por esse professor. Agora tá claro ou não? Não. Demanda. Agora tá claro? Eu só vi outro tipo de demanda. Ok, beleza. Então tá claro, né? Próximo, beleza. Bom,
Aliás, voltando a uma pergunta anterior, apesar que o custo do trabalhador vai ficar mais barato, vai ser mais barato você contratar um trabalhador. Por exemplo, os custos que você tem de burocráticos, de, sei lá, de trabalhistas, porque como vai ficar muito mais simples a questão das regras trabalhistas com o imposto único territorial sobre o fator de produção de terra, então vai ficar mais barato contratar um funcionário. Aí você fala, não, mas vai ficar mais barato, eu vou diminuir o salário. Não, não vai diminuir o salário. Mesmo que ele custe mais barato, vai aumentar por causa da demanda, vai ser maior para a quantidade igual de trabalhadores. Bom, então agora quarto detalhe. Quarto detalhe aqui, que é que também é interessante, e daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Bom, em primeiro lugar, agora vou fazer uma pergunta para vocês. Hoje em dia, o Estado é dono da terra ou não? Hoje em dia, como está agora no Brasil? O Estado é dono da terra? O Estado é dono da terra? Quando não tem opção privada, É? terra. Com certeza. Como ele é dono da terra? Ele é parte. Hã? Ele entra como parte. Então, como hoje em dia o Estado seria dono da terra? Então, o que você responde? O Estado é dono da terra hoje em dia? Sim, Como? porque a maior parte das propriedades que não tem um dono específico Então, vamos dizer privado é dele. as propriedades que já têm dono. Uma propriedade que já tem dono, o Estado é dono dessa terra ou não? Não é dono dessa terra? Eu acho que é dono. É dono? É dono. Então, Independente, Porque a gente não o Estado, ele é uma parte é, uma parte não. Você acertou. É parcialmente, hoje no sistema atual, o Estado é parcialmente dono da terra. Ele não é nada dono da terra, nem tudo dono da terra. Ele é parcialmente dono da terra. E agora eu vou explicar por que o Estado ele é parcialmente dono da terra. Por quê? É muito simples por quê. Porque se todo lucro que a pessoa gerar nessa terra, ela vai ter que pagar imposto sobre renda, sobre venda, importação, exportação, tudo, trabalho, etc. Se o lucro que ela faz na terra dela vai ter que uma parte vir para o Estado, então não é a dona da terra. O Estado é parcialmente dono da terra, porque o que o cara lucra em cima da terra, o que a pessoa lucra em cima da terra, ele tem que pagar uma parte para o Estado. Então, isso se expressa que o Estado parcialmente é dono da terra. Tá claro? Então, hoje já é parcialmente dono da terra. Outro exemplo, tem muitas regras do que você pode fazer na terra, do que você não pode fazer na terra. Você não pode fazer o que você quiser na terra, tem regras. Você não pode, sei lá, gerar muita poluição, tem regras. Então tem muitas restrições do que você pode fazer na terra, que já mostra mais uma questão que você não é dono da terra. Mais um exemplo também. Não sei isso daqui. Agora eu vou pegar os estados. Agora, na verdade, isso daqui, eu acho que esse item que eu vou falar tinha a ver com o item anterior, que deveria ter no item anterior. Por que não é contradição? Você lembra do anterior que eu quis dizer que não é contradição para o capitalismo a propriedade do estado da terra? Não é contradição. Mais um exemplo que eu tinha dado exemplo que a pessoa aluga de um outro para produzir, o lucro é em dobro, mas se ele não é dono, ele não é lucro em dobro, etc. Se lembra, né? Então, mais uma prova que o capitalismo não faz parte do capitalismo a propriedade privada da terra, não faz parte. E sim, a propriedade do Estado da terra, ela sim faz parte do capitalismo. Eu vou dar aqui exemplo de países que são extremamente capitalistas e esses países são donos de muita terra. Então, os países que eu vou dar exemplo são que eles são donos da terra. Terra são todos recursos naturais. Então aqui estados são donos da terra. Vou dar o exemplo deles. Gulf States, os estados do Golfo, como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait. Esses países, não sei se eu me lembro, acho que eu falei todos. Esses países têm muito recurso natural, muito petróleo, minério, etc. E esses países, o Estado fica com muito do lucro da terra, certo? Todo mundo sabe que o Estado não deu para as empresas privadas ficarem com o lucro dos recursos naturais. Eles têm as empresas deles que extraem, etc. Mas o principal questão eles são donos dos recursos naturais, esses países todos. E esses países, tem muitos deles que estão no nível de competição, por exemplo, acho que o Emirados Árabes Unidos está no nível, e Catar está no nível de capitalismo, chamado de economic freedom, de liberdade econômica muito alta, muito alta. E são os países extremamente capitalistas. Por quê? Porque não se paga muitos desses países não se paga imposto de renda, tem muitos desses países que não pagam imposto de renda e sobre produtos.
Aliás, começaram agora a introduzir imposto sobre produtos, mas bem baixo nesses países do Golfo, pelo conhecimento. Ou alguns vão introduzir. Mas não tinha nem imposto de renda, a maioria deles. Eu acho que talvez até hoje não tem imposto de renda. Por quê? Porque o Estado ganha dinheiro da terra, e como tem muito recurso natural, isso permitiu não cobrar imposto sobre trabalho capital. Agora, mais um estado, e o estado mais que se expressa no mundo, que a propriedade de terra do estado faz parte do capitalismo, é um país que não tem recursos naturais. O único recurso natural desse país é o território físico. O Vaticano não posso considerar, porque o Vaticano ele está em outra situação, não posso comparar com nenhum país. Então, são dois países, mas um é mais do que o outro, que ganha dinheiro da terra. Então, Hong Kong e Singapura. Hong Kong e Singapura são os dois países do mundo que mais produzem riqueza. Quer dizer, produtos e serviços são os mais que produzem. Eles importam matéria-prima. Só que, o que eles têm de segredo, Hong Kong e Singapura? O segredo de Hong Kong e Singapura, eu procurei muitos anos saber, e se as pessoas sabiam. E, pelo meu conhecimento, eu diria que eu sou talvez o primeiro a reconhecer o segredo de Hong Kong e Singapura. E Singapura ainda é melhor que Hong Kong, porque Singapura faz melhor isso do que Hong Kong. Então, o segredo da Singapura e Hong Kong são os dois países do mundo que ganham mais dinheiro, o Estado, o governo, ganha mais dinheiro do território físico, mais do que qualquer país do mundo. Então, como funcionam esses dois países? Esses dois países, no caso, a Singapura, que é mais eficiente, vou falar primeiro Singapura, então a Singapura, ela vende casa popular para hoje em dia, acho que é 85% da população, já chegou a ser 95% da população, já chegou a ser 95% da população da Singapura. Eles compravam hoje 85%. Então 85% da população compra do governo da Singapura casa popular, mas tem um porém na história. O porém é somente por 99 anos. Então a população compra do Estado casa popular por 99 anos, parcela em, 50 anos. E aí não vira ânsia. Aí depois, no final de 99 anos, essa casa volta para o Estado. Ou seja, o Estado está como se fosse alugando terra para a população. E isso, Hong Kong também faz isso, mas numa escala menor. Hong Kong ganha menos dinheiro que a Singapura na terra, mas também ganha... Eu diria primeiro a Singapura, do mundo que mais ganha dinheiro do território físico. Perdão? Considerado uma economia mais sustentável. Sim, a economia mais livre do mundo é Hong Kong e Singapura, chamada Hong Kong e Singapura. Alguns índices dizem que Hong Kong é primeiro, outros dizem que Singapura é segunda. Eu acho que a Singapura entra primeiro antes que Hong Kong. Mas vamos dizer que está igual os dois, mas a situação dos dois é um pouco diferente, porque eu vou voltar sobre a questão de Hong Kong e Singapura, sobre a questão mais de detalhes. Então, Hong Kong faz a mesma coisa que a Singapura, só que numa escala menor. Quer dizer que Hong Kong, vamos dizer que tem mais uma questão que também me esqueci de falar. Na Singapura tem 3 tipos de contratos de terra. O primeiro eles vendem por 99 anos, como casa popular.